Durante a queda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, seus dirigentes tentaram esconder 7,5 bilhões de dólares em ouro e milhares de obras-primas de valor incalculável. Muitos desses tesouros nunca foram recuperados, embora alguns tenham sido encontrados em 1990 numa pequena cidade no Texas, Estados Unidos. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere também entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo. A galera que apoia e ajuda o canal a crescer. Se não puder, não tem problema, curtir, comentar, compartilhar, qualquer interação com o vídeo me ajuda demais. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Onde foram parar os tesouros de guerra desaparecidos? Em 3 de fevereiro de 1945, 950 bombardeiros lançaram 2.265 toneladas de explosivos sobre Berlim, a capital da Alemanha nazista. Bombas lançadas, com portas fechando, vamos embora daqui, gritou um jovem artilheiro da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse bombardeio, o mais violento da Segunda Guerra Mundial, tirou a vida de cerca de 2.000 pessoas, deixou outras 120 mil desabrigadas e arrasou bairros inteiros. Muitos edifícios governamentais importantes, incluindo o quartel-general do Sr. Bigode, o Sr. Adolfo, o inominável ditador do Terceiro Reich, foram destruídos ou gravemente danificados. Naquele fatídico sábado de trabalho, 5.000 empregados do principal banco dos nazistas, o monumental Reichsbank, construído no início do século, refugiavam-se num abrigo profundo enquanto 21 descargas de bombas se abatiam sobre o imponente edifício, acabando por destruir. Quando o terrível ataque terminou, todos os trabalhadores do Reichsbank e seu famoso presidente, Dr. Walter Funk, haviam sobrevivido. No entanto, a devastação do centro neurálgico financeiro da nação desencadeou uma série de eventos que viriam a construir um dos mais intrigantes e ainda não resolvidos mistérios da história. Aos olhos do mundo, as riquezas alemãs seriam transportadas secretamente e guardadas à medida que as forças aliadas penetravam no país. Na realidade, funcionários governamentais gananciosos foram retirando milhões para si próprios, escondendo o ouro e a moeda que nunca mais foram encontrados. Os cofres do Reichsbank guardavam a maior parte das reservas de ouro da Alemanha nazista, que hoje valeriam bilhões de dólares. Nessas reservas estavam incluídos também bilhões em ouro italiano. Bastou ao Dr. Funk um olhar aos destroços e à fumaça dos incêndios para decidir imediatamente transferir os empregados mais graduados para outras cidades, a fim de que continuassem gerindo o Reichsbank. Ele também ordenou que as reservas de ouro e moeda fossem transportadas para uma enorme mina de potássio localizada a 320 quilômetros a sudoeste da capital. Um local isolado, a mais de 45 quilômetros do povoado mais próximo, oferecia um esconderijo 800 metros abaixo do solo, com 5 entradas independentes e quase 50 quilômetros de galerias subterrâneas. Era ideal para a transferência secreta de aproximadamente 100 toneladas de ouro e 1.000 sacos de marcos em notas. Marco alemão era a moeda do país. Foram necessários 13 vagões de carga para transportar tudo. Menos de 7 semanas depois, no entanto, o Terceiro Exército Norte-Americano, sob o comando do general Patton, avançava sobre a região. Inacreditavelmente, as férias da Páscoa tornaram impossível mobilizar comboios suficientes para salvar o ouro, mas representantes do Reichsbank conseguiram recuperar 450 sacos de notas e em 4 de abril as forças estadunidenses chegaram. 2 dias depois, 2 policiais militares que patrulhavam a estrada encontraram 2 refugiadas francesas. Seguindo ordens para restringir o movimento de civis, eles as escoltaram até a vila de Mercas. Quando passavam diante da mina, uma das mulheres comentou: Essa é a mina onde estão guardadas as barras de ouro. Em 7 de abril, oficiais estadunidenses desceram 700 metros de profundidade em um elevador até uma gruta escavada
no Salgema e encontraram 1 bilhão de marcos nos 550 sacos que haviam ficado para trás. Após dinamitarem a porta de aço da sala número 8, descobriram mais 7.000 sacos numerados em um espaço de 45 metros de comprimento, 22 de largura e 4 de altura. O espólio incluía 8.527 barras de ouro, moedas de ouro da França, Suíça e Estados Unidos e pilhas de notas. Uma variedade de objetos como pratos, talheres, copos, tigelas, cálices, xícaras, pires, potes, todos feitos em ouro e prata, esmagados para facilitar o armazenamento. Empilhavam-se em caixas e arcas. Havia malas cheias de diamantes, pérolas e outras pedras preciosas roubadas das vítimas dos campos de concentração, além dos sacos recheados de pontes e obturações dentárias de ouro. Além disso, havia quantidades menores de dinheiro inglês, norueguês, turco, espanhol e português. O tesouro escondido revelou-se um dos mais ricos depósitos do mundo naquela época, representando um impressionante percentual de 93,17% das reservas financeiras totais da Alemanha no final da guerra. Mas não era tudo. Em outros túneis, os investigadores descobriram 400 toneladas de obras de arte, entre as quais estavam pinturas provenientes de 15 museus alemães e livros importantes da coleção do grande escritor Johann Wolfgang von Goethe. Os tesouros da mina foram colocados sob rigorosa vigilância em 11.750 containers e carregados em 32 caminhões de 10 toneladas para serem transportados até Frankfurt, onde ficaram guardados nos cofres do Reichsbank. Apesar dos boatos sobre o desaparecimento de um dos caminhões, nada do ouro nem qualquer obra de arte se perdeu nesse caminho. E se eu te contar que até uma sala inteira desapareceu? Ainda hoje, ignora-se o destino da notável Sala de Âmbar dos Czares, um cômodo inteiramente feito de âmbar entalhado. Essa sala foi doada pelo rei Frederico Guilherme I da Prússia em 1716 ao seu aliado russo, o czar Pedro o Grande, que ficou fascinado pelo encanto indescritível daquela decoração acetinada. Pedro instalou o presente em um palácio perto de São Petersburgo, dando-lhe as dimensões de um salão de banquete e acrescentando 24 espelhos e um chão de madrepérola. 2 séculos mais tarde, ao invadirem a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães se apossaram do presente e o levaram para ser reconstruído no castelo de Königsberg. Após uma breve exposição ao público, a sala foi desmontada e levada para as caves do castelo, que é uma espécie de vinícola, antes da cidade ser destruída pelas bombas inglesas em agosto de 1944. Após a guerra, não se encontrou qualquer vestígio desse tesouro nas caves do castelo bombardeado. Havia muitos boatos de que os nazistas tinham escondido essa sala em um navio que foi afundado por um submarino soviético. Finalmente, em 1959, surgiram testemunhas que pareciam indicar que a sala de âmbar havia sido escondida em uma mina de sal. Quando os investigadores se aproximavam do local onde supostamente estava essa sala, ocorreu uma misteriosa explosão que provocou a inundação da mina, impedindo o resgate. Mas onde essa mina está localizada, ainda não se sabe ao certo, muito menos o verdadeiro destino da sala de âmbar. Para o chefe de propaganda do Adolfo, foi a sanha criminosa de Funk que entregou os tesouros do país nas mãos dos aliados. No entanto, Adolfo aprovou uma tentativa de evacuação das reservas ainda existentes. Na realidade, o plano foi uma iniciativa do seu oficial de segurança pessoal, o coronel da polícia Friedrich Joseph Rauch, que seguiu o exemplo da Gestapo, que foi a polícia secreta oficial da Alemanha nazista, que já havia começado a transferir seu ouro, joias, objetos de arte e notas de banco para as minas, lagos e outros esconderijos nas montanhas ao sul da Baviera e do norte da Áustria. O coronel Rauch sugeriu que 6,83% das reservas oficiais de ouro que permaneceram no Reichsbank fossem enviados para a Baviera e guardados em segurança. As barras e moedas de ouro do Reichsbank a serem transportadas teriam hoje um valor aproximadamente 288 milhões de dólares. Nos meses seguintes, os bombardeios aliados inutilizaram as comunicações e os diversos planos e estratégias individuais resultaram em um cenário
complicado que nunca chegou a ser bem explicado. O dinheiro foi embarcado em 2 trens, enquanto um comboio de caminhões se preparava para o transporte das barras e moedas de ouro. No caos de um império em desmoronamento, os trens levaram 2 semanas para percorrer os 800 quilômetros até Munique, no sul. Durante o trajeto, Hans Alfred von Heisenberg-Lipski, colega de Funk, transferiu dos trens para os caminhões sacos de dinheiros em notas. Por fim, os caminhões transportaram o dinheiro, as moedas de ouro e as divisas estrangeiras para uma pequena cidade nos Alpes bávaros, enquanto os trens seguiram para Munique. Entretanto, Heisenberg-Lipski reteve um saco de moedas estrangeiras e 5 pequenas caixas por razões desconhecidas. Não se sabe o que lhe aconteceu, mas considerando a tragédia que assolava a Alemanha, parece provável que aquele alto funcionário do banco estivesse se preparando para um futuro mais confortável. Outros seguiram seu exemplo e fizeram também os seus furtos. Os caminhões carregados com o tesouro atravessaram os montes Carvendy, densamente arborizados, até um quartel de instrução de infantaria, enquanto oficiais preocupados tentavam decidir onde guardar a riqueza cada vez mais reduzida do país. Parece que N. Januszewski, do Reichsbank, ficou com 2 barras de ouro que hoje valeriam quase $1 milhão. Alguém que não conseguia acender o fogo do fogão no alojamento dos oficiais as encontrou entupindo a chaminé. Por conta dessa descoberta, o respeitado Januszewski tirou a própria vida. Na época dessa descoberta, o restante do ouro escondido havia sido enterrado em covas à prova d'água perto de um chalé alpino isolado, conhecido como Casa da Floresta. O papel moeda foi dividido em 3 lotes e enterrado em 3 colinas diferentes. Depois disso, as 2 barras de ouro recuperadas de uma grande parte do tesouro acabaram sob os cuidados de um certo Karl Jacob, funcionário local, e nunca mais foram vistas. Diversos outros nazistas de posto inferior, que também ajudaram a esconder o tesouro, aparentemente sucumbiram à tentação de pegar um pouco para si. Pouco tempo depois, Dr. Funk e outros oficiais nazistas ficaram sob custódia dos aliados, mas nenhum confessou onde estavam escondidas reservas de ouro. As tropas estadunidenses acabaram recuperando cerca de $14 milhões em ouro do Reichsbank e aproximadamente 41 milhões de ouro de outras instituições governamentais. O tesouro da Casa da Floresta nunca foi encontrado. Durante 4 anos, investigadores estadunidenses tentaram solucionar o mistério, mas por fim foram obrigados a relatar que cerca de 3,5 milhões de dólares, hoje aproximadamente 93 milhões em ouro, e cerca de 2 milhões, que hoje mais ou menos 24 milhões em papel moeda, desapareceram sem deixar rastro. Não foram apenas os alemães que aproveitaram as surpreendentes oportunidades oferecidas pela grande dispersão de ouro, dinheiro, obras de arte insubstituíveis. Para o horror de militares como o general Patton, que era escrupuloso ao tratar de todos os tesouros nazistas, ele afirmou: "Não quero que alguém jamais diga que o filho da mãe do Patton roubou fosse o que fosse." No entanto, um impressionante número de soldados estadunidenses também parecia ter dedos leves. Em cerca de 300 casos conhecidos, obras de arte valiosas foram ilegalmente levadas para os Estados Unidos. Os culpados foram processados por se apoderarem de artigos roubados e presos ou destituídos por sua conduta imprópria. O mundo sofreu um choque em 1990 ao saber que tesouros de arte alemães, incluindo uma das mais valiosas e historicamente significativas obras de arte medievais ainda existentes, estavam sendo inexplicavelmente vendidos pelos herdeiros de um obscuro veterano de guerra em uma pequena cidade no Texas. Até sua morte em 1980, Joe T. Meader, cultivador de orquídeas e dono de um armazém de ferragens, manteve em seu poder, segundo relatos, um manuscrito dos 4 evangelhos do século IX, de valor incalculável, embrulhado em uma manta que ele frequentemente mostrava a parentes e amigos na sua cidade de White Ridge, 100 km ao norte de Dallas. Encadernado em ouro e prata, o manuscrito, com iluminuras de 1100 anos, era proveniente de uma igreja de Quedlinburg, Alemanha, e foi subitamente vendido na Suíça por $3 milhões. Sem dúvida nenhuma, um tesouro nacional, comentou o secretário da Fundação Cultural dos Estados da Alemanha Ocidental.
Com um valor na época calculado em 30 milhões de dólares, o manuscrito tem 600 anos a mais que a Bíblia de Gutenberg. Foi escrito em ouro para a corte imperial e doado ao convento da cidade fortificada medieval no final do século X, possivelmente pelo imperador Otto III e sua irmã Adelaide, abadesa do convento. Verificou-se posteriormente que o tesouro escondido de Mider incluía ainda um manuscrito de 1513 com uma encadernação ornamentada em ouro e prata, além de um relicário do século IX ou X decorado em ouro, prata e pedras preciosas. A coleção também continha peças em forma de coração ou de salvas, mas o mais valioso era um vaso de cristal de rocha no formato de uma cabeça de bispo que se dizia conter uma mecha dos cabelos de Maria, mãe de Jesus. Havia ainda crucifixos de ouro e prata, um pente do século XII que pertenceu a Henrique I e numerosos outros objetos de arte de grande significado histórico e religioso. Os tesouros tinham sido retirados da igreja de Quedlinburg e escondidos em um túnel da mina para a segurança, quando as forças aliadas avançavam em direção à região nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Segundo os registros do exército estadunidense, as autoridades que examinaram o espólio encontraram todas as peças intactas. No entanto, alguns dias depois, descobriu-se que alguns objetos de arte haviam desaparecido. Embora investigações e relatórios tenham sido iniciados e preenchidos durante aqueles 3 anos, nunca se obteve informações concretas. Quando a Alemanha foi dividida em 1949, o contato entre os alemães do leste e do ocidente foi interrompido, impedindo a continuidade da investigação do roubo. Ao que parece, Mider, na época tenente do exército, retirou os objetos e os embarcou para os Estados Unidos, realizando um dos maiores roubos de arte do século XX com sucesso. Frustrado por não poder ser professor de arte, Mider acabou trabalhando no armazém de ferragens da família e confessou a um amigo certa vez que se debatia entre os sentimentos de culpa e prazer que lhe proporcionava a beleza daquelas obras de arte. Após sua morte, quando seus herdeiros começaram a colocar no mercado os objetos de Quedlinburg, as autoridades americanas iniciaram uma investigação. Depois de meses de diligências legais, os herdeiros concordaram em renunciar à totalidade do tesouro em troca de um pagamento de 2,75 bilhões de dólares. 1 milhão a mais do que a primeira quantia recebida pelos evangelhos. Embora a Alemanha afirmasse que o caso havia sido solucionado amigavelmente, muitas pessoas criticaram essa resolução. Voltando um pouco a falar mais sobre a espantosa descoberta da mina cheia de tesouros encontrada pelos militares estadunidenses, foi tão impactante que motivou uma visita do comandante supremo das forças aliadas, Dwight Eisenhower, que mais tarde viria a ser o 34º presidente dos Estados Unidos. Acompanhado de 4 dos seus generais, incluindo George Patton, ao recordar sua primeira visão dos preciosos quadros, esse oficial impulsivo escreveu: "Aqueles que vi valiam, em minha opinião, $2,50 e eram do gênero dos que normalmente se veem nos bares da América", querendo dizer que o valor real econômico da captura era baixo. Mas outros tinham opiniões diferentes, pois na coleção figuravam obras de Renoir, Tiziano, Rafael, Rembrandt, Dürer, Van Dyck e Monet. Contudo, até os expoentes artísticos ficavam ofuscados pela mais valiosa obra de arte de toda a Alemanha, o famoso busto da rainha Nefertiti do Antigo Egito com 13 mil anos, além de mais tesouros que foram encontrados em outras minas nas proximidades. Os nazistas tinham acumulado vastos patrimônios artísticos confiscados de cidadãos e dos museus dos países que eles conquistaram. Aparentemente, inúmeras obras de arte foram destruídas durante a conflagração, mas muitas outras foram devolvidas aos seus proprietários graças aos esforços de uma equipe de cuidadores dos departamentos de Estado e de Defesa dos Estados Unidos. Milhares delas, porém, nunca foram encontradas e uma compilação recente feita em Munique aponta que cerca de 4.000 pinturas europeias estão desaparecidas. O roubo dos tesouros artísticos de um país derrotado é um tema bem conhecido que se repete ao longo da história, já registrado nos anais do exército da Síria, Egito, Grécia e Roma, e seguido pelas campanhas de Napoleão e pelas conquistas coloniais britânicas.
Os imponentes pilares de porfírio vermelho da Santa Sofia em Istambul, por exemplo, foram roubados da Persépolis persa pelos conquistadores romanos. Os famosos 4 cavalos no alto da Catedral de São Marcos em Veneza, retirados para evitar danos causados pela poluição, foram saqueados de Constantinopla. Em 1917, a Convenção de Haia sobre os Direitos de Guerra Terrestre permitiu expressamente o salvamento de tesouros artísticos de todas as zonas de batalha. Mas os vorazes oficiais nazistas excederam todos os limites ao retirar milhões de dólares em objetos artísticos dos países aos quais haviam derrotado. Alguns desses objetos foram expostos em museus alemães, mas outros foram armazenados em locais secretos ou levados para decorar as casas opulentas dos membros da corte do Adolfo. Ou seja, eles guerreavam contra países, derrotavam esses países, roubavam os seus valiosos tesouros artísticos e os levavam para si como prêmios de guerra. Entre as unidades especiais de confisco, incluía-se a altamente eficiente Belas Artes, que contava com 350 bibliotecários, arquivistas e historiadores da arte, cuja missão era registrar e catalogar os valiosos objetos espoliados, roubados de outros países, cuidar e embalar para evitar danos durante o embarque e, em muitos casos, encontrar esconderijos quando o Terceiro Reich começou a desmoronar. É possível que algumas dessas obras de arte nunca venham a ser encontradas, pois muitas das documentações relativas aos objetos escondidos se perderam ou foram destruídas durante os últimos dias de combate da Segunda Guerra Mundial. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Como costumo dizer, guerras são terríveis em muitos níveis. No caso das partes da história que se perdem, o custo é incalculável e irreparável, assim como as construções, obras de arte e livros que desaparecem. É assustador pensar que um país, ao querer exercer soberania sobre outro, deixe de lado as suas próprias riquezas culturais e se aproprie das riquezas culturais de outros lugares. Isso é uma insanidade que não faz o menor sentido para mim. Não consigo entender como uma sede de poder pode ser tão grande para passar por cima de tantas coisas. As pessoas parecem ficar cegas pelo poder, não é mesmo? Bom, essa foi a história de algumas partes desses tesouros de guerra desaparecidos na Alemanha, que não é apenas alemão, pois também foi furtado pelos alemães de outras nacionalidades e alguns dos seus paradeiros permanecem desconhecidos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, comentem o que acharam, o que pensam sobre tudo isso. Se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever se ainda não forem inscritos. Na descrição do vídeo vou deixar as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, tenham uma ótima semana e até a próxima história!